Bom, em primeiro lugar, presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, é um prazer falar com o senhor. Não é a primeira vez e sempre as outras entrevistas foram muito boas, mas o governo do Paraná diz que fechou acordo com a Rússia, que está produzindo vacinas. Bom, sobre a vacina, uma coisa a falar, né? Ela tem que passar por uma fase de testes e daí por diante. O governo russo é um governo muito fechado, né? Assim como a China, por ser um governo fechado, deixou escapar aquele bicho terrível, o coronavírus, de lá, e a OMS colaborou muito com isso, porque ela é a unidade reguladora para evitar que epidemias, às vezes localizadas em determinados países, se espalhem para outros, e principalmente da Ásia. A OMS não fez nada para impedir que a China espalhasse esse vírus. Errou a China, errou a OMS e agora vem tentar descobrir de onde veio o vírus. Depois que contamina 20 milhões de pessoas, depois que mata um monte de gente, quase 1 milhão de pessoas, e deve ser muito mais, porque a testagem não existe. Esses números são números próximos dos reais, mas estão próximos. Não sei se próximos ou longe, mas não representam a realidade. Primeiro, qual a fiabilidade dessa vacina russa? Porque tem sempre um detalhe também, né? Tudo que o outro descobre primeiro, você fala que é uma porcaria. Eu duvido que o Putin fosse promover vacinação em massa num país como a Rússia, com o risco de contaminar o país dele. E duvido que o Putin fosse dar a vacina para a filha dele se ele achasse que ia matar a filha dele. Então, deve ser fiável essa vacina, deve ser confiável. Só que, principalmente os americanos, nessa guerrinha que existe há muito tempo, nunca acabou essa Guerra Fria, e o Trump, que vai perder as eleições, tem 15% de pontos percentuais de diferença. Eu acredito mais no Putin fazendo o que ele está fazendo do que no Trump, porque o Trump está pensando muito mais nas eleições do que nas vidas americanas. Essa é a grande realidade. Está tomando um baile do Biden, porque só fez coisa errada lá no país dele. Eu posso dizer isso porque ele falou do meu país. Ele usou o nosso país, ele é amigo do Bolsonaro, mas ter amigo que nem o Trump era melhor não ter. Ele falou assim, se a gente fizesse o que o Brasil fez, a gente teria 2 milhões de pessoas mortas aqui. Então vai descatar. Se ele fala do meu país, eu posso falar do dele. Inclusive, ele pode mandar alguém da CIA me inocular com alguma coisa que eu desapareço da face da terra. Mas mesmo assim, eu acho que com aquele cabelão dele, ele não deve estar pensando em mim. Mas, enfim, vamos ao que interessa, doutor Antônio Barra Torres, a respeito desse acordo que estaria fechado entre o Ratinho Júnior, governador do Paraná, e os russos com a produção da vacina russa. Porque não interessa de onde vem a vacina, né? Eu acho que a vacina é um bem da humanidade. Duvido que vai ser assim, porque os caras já estão cobrando pra caramba, estão aumentando o preço da vacina americana, a Moderna está aumentando o preço dela, diz que vai cobrar o preço que ela tem que ser. Eu acho que isso aí devia ser um protocolo aberto à humanidade, porque esse bicho é o bicho que está ameaçando a humanidade. Qual a probabilidade da Anvisa aprovar essa vacina aqui no Brasil e qual a probabilidade de, por consequência, esse acordo dar certo? Bom dia, doutor Antônio Barra Torres. Bom dia, Datena. Mais uma vez agradeço a oportunidade, o privilégio de falar com você e com toda essa audiência tão grande da Bandeirantes. Essa situação, Datena, que nós nos deparamos hoje, ela advém de uma notícia que, me parece, o presidente Vladimir Putin, de primeira voz, né, como o primeiro a falar disso, cita a questão de que a agência reguladora russa teria fornecido o registro para a vacina. E, praticamente ao mesmo tempo, nós temos as notícias de entendimentos com o governo do estado do Paraná, nesse sentido de que essa vacina venha a se tornar uma realidade. É claro que, como você bem colocou, é um interesse da humanidade, venha a se tornar uma realidade do mundo todo, com uma participação brasileira. Então, o que acontece? No nosso caso aqui, a Anvisa, ela atua na análise dos protocolos de desenvolvimento de vacinas, entre outras coisas, é claro, mas vamos falar de vacinas, e, para tanto, a Anvisa ela não tem a atribuição institucional de sair em busca de vacinas ou produtos ou medicamentos que estejam
sendo desenvolvidos. A Anvisa também regula mercado. Então, nesse sentido, nós precisamos receber na nossa secretaria, no nosso protocolo, justamente os pedidos para que nós façamos a análise, quer seja de protocolo de pesquisa, quer seja de registro. E até o presente momento, nós não recebemos nenhum material científico, nada, nenhuma solicitação referente a essa vacina que está sendo noticiada, a vacina da Rússia. E o que posso dizer é que, da mesma maneira que fizemos com as demais, tão logo recebamos, e quero crer que vamos receber, esse pedido de análise, de acompanhamento do estudo e, eventualmente, de registro no final do processo, nós daremos toda a celeridade que demos já às outras 3 que estão em estudo, em análise conosco. Então, respondendo à sua primeira pergunta, mais uma vez, eu vou me valer de uma palavra de tranquilidade, de uma palavra de vamos amainar um pouquinho a chama, essa fogueira, a ebulição dessa panela, porque nós ainda não começamos a analisar efetivamente, e é aquilo que você também muito bem colocou na sua oração inicial, de que, em sã consciência, qual país, ainda mais um país grande como a Rússia, de tradição tecnológica mais do que estabelecida como a Rússia, estaria se envolvendo numa aventura, eu poderia chamar de aventura, caso não fosse para produzir algo de efetiva utilidade para a humanidade. Olha, o Putin acredita tanto na vacina que ele deu uma gozada no Trump e botou o nome da vacina de Sputnik V, que foi o que levou o Gagarin a provar, desculpe os terraplanistas, que a Terra era redonda. Ele falou, olha, que país bonito, é azul, que planeta bonito, é azul e é redondo. Eu sei que muito terraplanista que acredita ainda que a Terra é plana não vai gostar dessa lembrança da história, mas os russos ganharam a corrida espacial e botaram o Gagarin no Sputnik, né, que foi o foguete que levou o Gagarin em órbita terrestre. E aí ele, para tirar um sarro no Putin, botou o nome da vacina de Sputnik V, o que significa que se refere a uma missão bem-sucedida, né, porque o Gagarin foi e voltou. Ao que me consta, isso é o que a história diz. Então ele confia nessa vacina. Mas independente da Anvisa ter recebido ou não essa vacina, as agências se conversam, doutor Antônio? Datena, sim. As agências elas se conversam, existem fóruns para isso, e o Brasil, através da Anvisa, ele é membro fundador da maioria dos fóruns regulatórios internacionais. Eu vou rapidamente, antes de me ater ao tema da sua pergunta, eu vou, se você me permitir, claro, comentar o que você acabou de citar. De fato, essa nomenclatura nos reporta a corrida espacial, não é? E, mais uma vez, eu vou reiterar uma palavra de tranquilidade, vamos analisar os fatos concretos quando eles estiverem em mãos. A Rússia ela já tem uma tradição científica muito antiga. Você citou a questão espacial. A questão espacial, nós vamos citar o nome de Tsiolkovsky, que foi um dos primeiros na ciência astronáutica. Você citou, isso muito antes de Wernher von Braun, inclusive, você citou o cosmonauta Yuri Alexeyevich Gagarin, primeiro homem a subir ao espaço, você citou o Sputnik. E se formos aí no campo das artes, nós vamos citar Tchaikovsky, na química, Mendeleev, o primeiro a nos dar um modelo de tabela periódica. Então, a Rússia é um país muito aquinhoado, muito fértil de mentes na área da ciência, na área das artes. Portanto, é muito importante nós tecermos opiniões fundamentadas quando tivermos, de fato, acesso aos documentos, sob pena de estarmos tecendo críticas ou, eventualmente, fazendo coro a interesses outros. Você citou aí toda uma questão política que existe e é o que sempre houve, não é, nesse universo, nesse mundo bipolar, né, Estados Unidos e Rússia, no sentido de primazia, de inventos e de desenvolvimentos e de coisas dessa magnitude, né? Então, está perfeito. Mas, voltando à questão inicial do trabalho da agência, ele é um trabalho que, no caso vacinal, ele visa, primeiro, uma análise daqueles documentos que recebemos, que são os dossiês dos estudos que serão feitos, e nessa análise que é feita documental,
inicia-se aí, através de um sinal verde, de um aval que damos para o início dos estudos clínicos, um acompanhamento bastante próximo, em que nós, juntamente com a entidade científica, e aí eu vou citar a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, no caso da vacina Oxford, e o Instituto Butantan, de São Paulo, no caso da vacina Sinovac, instituições centenárias que conduzem esses estudos na parceria com os laboratórios que, no caso, fornecem ou pedem ou solicitam registro, acompanhamento, e nós temos todo esse período de monitorização de resultados, inclusive com ajustes necessários. Você veja que, recentemente, na questão da vacina Oxford, está se mostrando necessária uma eventual segunda dose. Isso faz parte de um processo de normalidade. Então, a agência reguladora acompanha. E no que tange ao que você perguntou do contato com as agências internacionais, sim, a Anvisa tem esse contato. Em relação ao caso concreto, que é o caso dessa notícia dada pelo presidente Vladimir Putin, nós estaremos efetuando contatos com a agência reguladora russa, buscando contatos ainda essa semana, para termos um esclarecimento maior dessa questão. Eu gostaria de lembrar que o que de concreto há nas mãos? Há uma decisão da agência reguladora russa em fornecer um registro, e veja bem, disso nós sabemos por enquanto pela imprensa, ainda não tivemos uma comunicação oficial da agência reguladora russa, mas enfim, sabemos através da imprensa, temos que dar credibilidade a isso, de que a agência reguladora forneceu um registro vacinal numa fase ainda que não é conclusiva. Eu estaria muito preocupado se a notícia fosse de que a vacina russa, mesmo ainda não tendo iniciado a fase 3, a fase de estudos clínicos, já estaria sendo disponibilizada para uso. Isso seria uma coisa muito complicada de se acreditar, de se entender. Então, veja bem, houve um ato administrativo da agência regulatória russa ao conceder um registro ainda sem a fase 3. E relembro, esta Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ainda não recebeu comunicação oficial da agência russa. Olha, é claro que o Putin é um país que tem... O Putin é um sujeito que tem o país sob as mãos dele. Né? Ele é uma espécie de czar moderno. Ele mora em 12 palácios e ninguém contesta o que o Putin faz. Mas eu repito, ele não iria praticar um ato genocida contra o país dele. É claro, se a vacina necessita das fases subsequentes, parece que a fase 3, né, que estão essas vacinas que estão em poder da Anvisa sendo testadas no Brasil, e uma fase 4, que significa já de aplicação em massa e produção da vacina. Me parece que eles não vão pular essas fases. Eles podem antecipar as fases com base em resultados positivos. Acho que é isso que a Rússia está fazendo. O negócio está dando tão certo que a gente já vai para a fase 3. Isso é possível cientificamente ou não? Há tempo determinado para essas fases ou não? É uma pergunta científica. Se pode, dada a premência da necessidade da gente encontrar uma vacina, que me parece a única coisa certa que nós temos até agora, remédio não vai ter. É possível que a gente tenha que conviver com esse bicho durante muito tempo, convivemos com a AIDS, que também é uma doença causada por vírus, não é? E que não tem vacina, mas tem coquetel. É possível que uma série de remédios apareçam aí para juntos poder combater ou amenizar os efeitos da doença, mas cura não há. Então a única esperança é a vacina. É possível se antecipar essas fases, presidente? Datena, veja bem, o desenvolvimento vacinal em tempos de normalidade, e eu sempre pauto que nós não estamos num tempo de normalidade, nós estamos num tempo de combate. Está tudo fora do normal, né? Está tudo fora do normal, porque uma vacina demora até 15 anos a ser produzida, ou às vezes nem você nem consegue. Então, se de repente a gente está fora da normalidade, é por isso que eu fiz essa pergunta. Exatamente. Como você pontuou, o tempo de desenvolvimento vacinal é de 10, 15 anos, normalmente. E o que ocorre com o cenário da pandemia da Covid-19? Eu vou me reportar de novo a 27 de janeiro de 2020, quando dissemos que a comunidade científica internacional estava toda
mobilizada em busca de respostas, e aí, nessas respostas, é claro, um binômio: tratamento e prevenção. Prevenção, vacina. E o que ocorre? Como que 10, 15 anos viram 6 ou 7 meses? Só tem uma forma. Processos de desenvolvimento vacinais que já se encontravam em curso, focando em outros agentes virais, puderam ser adaptados. Porque vamos entender um pouco melhor essa tecnologia. O processo produtivo, ele em si possui a dificuldade, não é? Aquilo que tem que ser desenvolvido, qual a melhor técnica, se eu vou usar um outro vírus inofensivo para levar até o meu sistema imunológico as proteínas do vírus agressor para que o meu organismo reaja, ou se eu vou usar um pedaço desse vírus agressivo já morto, ou se eu vou usar esse vírus agressivo atenuado no laboratório para induzir a uma resposta. Esta é a maior dificuldade. Quando eu mudo o vírus, eu consigo, eu não, quem sou eu? Os cientistas conseguem utilizar processos que já estavam em andamento e adaptá-lo para o agente viral do momento. Então, nós tivemos, sim, uma dita aceleração muito grande no desenvolvimento vacinal para a Covid-19, muito em face disso que eu acabei de citar para você. Agora, é uma cepa conhecida, porém modificada, né? Porque é da classe coronavírus, porém modificada. Não sei como que ele mudou. Se foi no tatu pangolim ou se foi em laboratório, que dizem que pode ter sido em laboratório, porque esse vírus é completamente diferente de qualquer outro vírus da classe coronavírus. Ele resiste, por exemplo, ao calor, tanto que se fala que talvez não tenha nem onda. Essa onda que ele veio no inverno e depois só volta no outro inverno, não está sendo observado na Europa. É verão e os caras estão se contaminando lá depois que acharam que tinham se livrado da doença. Já tem pontos de contaminação que estão deixando as pessoas desesperadas. Não é que nem a Nova Zelândia também, que a ministra lá surgiram 4 casos em Auckland e ela fechou tudo de novo. Essa está com medo mesmo do bicho. E acho que ela está certa, porque começou de 1. Então, essa cepa é uma cepa do mesmo vírus, de uma classe do mesmo vírus, que vem sendo estudado já há muito tempo, só que mudou. E mudou de uma forma muito radical. É por isso que as pessoas estão desconfiadas que ele possa ter escapado de algum laboratório, de algum estudo científico. Ele mudou muito. Ele se adaptou a condições que um vírus demora muito a se adaptar. Esse aí se adaptou muito rapidamente a condições de resistir ao calor, provocar uma série de infecções no corpo, provocar coágulos. Ele age diferente de qualquer outro coronavírus. É por isso que eu li um artigo hoje do UOL, fiquei preocupado, porque estão falando que a gente está atingindo imunidade de rebanho. A gente não conhece quase nada desse vírus e não sabe qual é o percentual de imunidade de rebanho para um vírus como esse. Esse vírus é o mesmo vírus de uma mesma classe, mas que está contando uma história diferente. Senão já tinha vacina para ele, porque há estudos avançados da vacina de coronavírus. Agora, esse vírus é completamente mudado e a gente não sabe como combater esse vírus, senão não teríamos rebotes, né, lá na Europa, os caras ameaçando fechar de novo. Então não é brincadeira esse vírus, não. O senhor ia continuando, eu interrompi, eu queria saber se todos os testes já feitos por uma agência pesquisadora, por exemplo, a de Oxford, né, que nós estamos pesquisando aqui, é claro que tudo que já foi feito lá, a gente aproveita aqui. O que é que a gente faz aqui que dá o registro por parte da Anvisa e que possa ser tornado uma vacina aplicável, né? Porque é claro que tudo que já foi feito lá, eu não sei se há necessidade de repetir aqui, mas o que é que a gente faz aqui para tornar uma vacina, por exemplo, segura e com o registro da Anvisa? A atividade regulatória da Atena, nessa que estamos falando, não é? Ela, graças a esse princípio de constante atualização, de nós estarmos sempre
mantendo o contato com os fóruns regulatórios internacionais. Só para você ter uma ideia, se nós tivermos condições de segurança adequadas, no ano que vem, o Brasil estará recebendo talvez o mais alto fórum regulatório do mundo, o ICMRA, do qual o Brasil é membro fundador também. Provavelmente ocorrerá aqui na cidade de Brasília, onde eu estou. E, graças a isso, ocorre, sim, um princípio de acreditação naqueles medicamentos, produtos, vacinas que são registrados em países que são membros desses fóruns, desses organismos internacionais. Porém, é muito difícil dizer que isso torne isento de análise no outro país de um produto registrado no Brasil. E por que eu vou dizer isso? Porque a recíproca também é verdadeira. O fenômeno, o processo regulatório, ele leva em consideração as características daquele país, daquelas pessoas que estão naquele país. Você veja, por exemplo, o nosso país é um país banhado pelo sol. Nós somos um país que tem um verão que temperaturas são muito elevadas. No Rio de Janeiro, a minha cidade natal, nós temos aí temperaturas hoje acima dos 40 graus no verão. Então, toda a questão do acondicionamento, do transporte desses produtos que são sensíveis leva em consideração características físicas, características geográficas do país aonde eles serão utilizados, bem como também características já conhecidas das populações daquelas localidades. Se nós formos fazer um exercício de memória relativamente recente, nós vemos determinadas doenças que acometeram mais um determinado país e se tornaram praticamente uma marca registrada, coisa que precisa ser valorizada no ato de dizer, cidadão, use esse remédio. Ele veio de uma instância regulatória fora daqui, com outras pessoas, com uma outra localização geográfica, e nós sequer analisamos. Isso não é possível. É necessária a análise dos instrumentos regulatórios de cada país. É assim praticamente no mundo todo. Qual é a validade de fazermos parte, então, desses organismos, se o processo ainda será revisto? A validade é que nós nos mantemos, uma delas, nós nos mantemos sempre no estado da arte da atividade regulatória, o que se faz melhor lá fora nós fazemos aqui. Somos uma referência dentro do Cone Sul, também dentro da América do Sul, nos marcos regulatórios, e vamos tornando esses processos cada vez mais simples, mais rápidos e mais baratos. Nós temos sempre que buscar essa tríade, simplicidade, rapidez e baixo custo. E queria, antes de você me apresentar a sua próxima pergunta, que eu estou vendo que você já está preparado para isso, citar também algo que você colocou há poucos minutos, né? Como vocês sabem, eu sou, de formação, um profissional da guerra. Eu sou um militar da reserva, me dediquei a uma força armada há 32 anos. Então, estudei bastante, por dever de ofício, todo esse tema. E veja que a arma biológica ela é a arma que não foi usada. Infelizmente, nós tivemos o emprego de artefatos nucleares em guerras, nós tivemos o emprego das armas químicas, mas a arma biológica ela é uma arma tão complexa que, muitas das vezes, a primeira vítima, se for utilizada, é o próprio utilizador, mesmo. Porque é um organismo vivo sobre o qual não se tem controle. E, no caso do vírus, ainda é um pouco pior, pela sua característica de mutagenicidade muito grande. Ele consegue se modificar, ele consegue induzir modificações. Então, eu não quero crer, de fato, de maneira nenhuma, que tenha havido alguma coisa movida por intenção. Eu acredito ainda assim que é importante considerarmos um outro fenômeno. Desculpe, não te ouvi. Pode ter sido por acidente. Eu gostaria de lembrar que toda essa problemática que nós estamos lidando, e há uma tendência de termos de lidar cada vez mais com ela, ela também vem a reboque da própria evolução. Ou seja, nós temos hoje o tal mundo globalizado, ele veio para o bem e veio também para problemas.
que serão resolvidos, é claro, a capacidade humana de resolvê-los está aí para isso, mas fenômenos que, por vezes, eram mais restritos a aspectos culturais de um país, hoje em dia, batem à nossa porta com uma velocidade muito grande, graças à globalização, graças ao advento dos meios de transporte confiáveis, rápidos e baratos. Então, com isso, os problemas vão meio que entrando ali numa batedeira, vão sendo batidos e se transformando em problemas de todos nós, Ainda na minha fala de tentar trazer tranquilidade ao sistema, eu, como agente público, eu não posso ser inocente, não é isso? Mas eu também não vou ser pessimista jamais. Então, eu quero lembrar, do mesmo jeito que discorri sobre a fertilidade da nação russa nas suas personalidades ilustres, não podemos esquecer que esse processo, pelo menos até o princípio, até o momento, né, nós não tivemos ainda uma ação da Anvisa, mas está sendo conduzido pelo Estado do Paraná. O Estado do Paraná é um estado que também, se formos listar aqui os personagens paranaenses que contribuíram com a história nacional, nós vamos ficar o dia inteiro. Entendeu? Eu vou citar dois muito recentes aqui. Nós temos no campo da história o Davi Carneiro, um dos maiores historiadores desse país, e temos também o nosso grande cientista, o Dr. César Lattes, um homem que esteve diretamente ligado ao Prêmio Nobel de Física de 1950, descobridor de partícula subatômica. Então, quer dizer, se temos lá da Rússia um país que traz muita coisa boa, olha, e já ainda nos bem, ajudou muito, viu? nós temos também Ainda aqui no bem. Paraná guardiões brasileiros dessa intenção. Então, eu tenho Ainda certeza bem. que, no momento, o quanto antes, vamos receber esses protocolos para analisar. Ainda bem que o senhor citou cientistas brasileiros. Poderia citar também a história e cultura. Aliás, eu tô lendo aqui Guerra e Paz, não é? Mas o senhor citou vários cientistas russos. Pela sua formação militar, o Bolsonaro, se ele tivesse com o rádio ligado, ele estaria preocupadíssimo. É melancia esse aí, ó. Esse aí é verde por fora e é vermelho por dentro, hein, ó. Tá citando muito russo aí pro meu gosto aí. Bom, mas enfim... nós podemos citar também. Eu assustei não quando o senhor começou a falar dos russos aí, pela sua formação militar. Eu fiquei na minha aqui, mas fiquei preocupado com essa polarização e principalmente com a preocupação do nosso presidente, que, aliás, estava hoje aqui numa ajuda maravilhosa, numa ajuda humanitária ao Líbano, não é? É o que eu disse, ninguém é tão pobre que não pode ajudar e não rico para não ser ajudado. E essa missão é louvável. Mas quando o senhor começou a citar os cientistas russos, eu fiquei meio preocupado. Mas vamos ao que é prático. Não é? As vacinas que nós temos aqui, como é que andam as vacinas que nós temos aqui do ponto de vista de testes e talvez a aplicação, de um ponto de vista que a gente tem que ser otimista. Eu estou com o senhor. Não dá para a gente só ficar analisando detalhes. Agora, esse aspecto eu não deixei passar. Eu acho que é importante saber a origem do vírus, se ele veio de um mercado através do curso natural do vírus, que passa para o bicho que o ser humano come, ou morcego, ou pangolim, ou se ele foi feito em laboratório. O senhor, um perito nisso, o senhor sabe que a diferença é fundamental. Um vírus feito em laboratório, ele é feito com o objetivo de destruir, né? E com uma capacidade melhor de adaptação a meios ambientes para destruir mais. E ele mesmo deve mudar mais do que os outros vírus. Então é importante a gente saber da origem dos vírus e por isso que eu acho que o OMS cometeu um erro capital e um dia isso vai ser contado pela história, como é que deixou esse bicho escapar da China, como é que não detectou o problema na China e como é que não agiu antes a Organização Mundial de Saúde. Eu acho que ela tem culpa pra caramba, tanto quanto a China. Se esse vírus foi criado em laboratório ou não, os dois são culpados pra caramba e a história um dia vai contar isso aí. Mas vamos ao que tem de bom na coisa, né? Das vacinas testadas no Brasil. Essa de Oxford tem apresentado resultados, pelo menos na imprensa, que a gente tem lido, mas imprensa com divulgação em bases científicos, né? Publicações científicas que repercutem na imprensa. Essa vacina de Oxford está numa fase adiantadíssima, mas de um ponto de vista otimista, quando é que o brasileiro vai poder ter uma vacina confiável a ser distribuída e se estamos perto disso
ou não? Porque, no momento, a palavra de esperança é importante, a palavra de otimismo é importante, mas claro que a gente não pode deixar a ciência de lado, principalmente num aspecto tão difícil para a humanidade. Muito bem, Datena. Essa questão ela é muito complexa e você repara que nós temos tido diversas manifestações da Organização Mundial de Saúde colocando aí um pouquinho de freio em expectativas ditas mais otimistas para ter vacina realmente sendo aplicada no braço das pessoas. Perfeito. Eu entendo que também seja um papel da OMS, quando a discussão ficar muito lá na estratosfera, trazer essa discussão mais para o chão. Agora, como você bem colocou, ciência é ciência. Repare que no caso da vacina da Oxford, tanto o processo se mostra em andamento, que recentemente, há poucos dias, nós tivemos a divulgação de que demonstra-se desde já necessária a segunda dose. E aí vem uma série de perguntas, puxa, mas segunda dose, o que isso vai representar de produção, de custo? Minha gente, isso faz parte do processo. É para isso que existe a fase de estudo clínico. Os estudos clínicos, eles averiguam, por exemplo, a capacidade dessa vacina de estimular o nosso sistema imunológico a produzir resposta. É a antigenicidade. Vai produzir antígeno? Esse anticorpo vai produzir antígeno? Isso é uma fase. Uma outra fase mais adiante, esse anticorpo que foi produzido, ele tem competência para atuar contra esse vírus? É uma resposta que virá nos próximos capítulos, vamos dizer assim, mas é demonstração cabal de que o processo está avançando, ele está indo para frente, ele não está estacionário. E do mesmo jeito da Oxford, as outras duas vacinas. Então, se formos falar em termos de prazo, é uma coisa sempre muito perigosa, né? Você falar de prazo, o que acontece? O prazo não é cumprido, aí essa mesma reportagem de hoje, você mesmo no seu programa não terá nenhum prurido em pegar a minha imagem dizendo o prazo e divulgar. Mas não tem problema não tenho medo disso. Eu não faria isso, mas é verdade, porque você gerar otimismo é uma coisa legal, mas o otimismo tem que ser baseado em dados científicos nesse caso aí. Claro, claro. É uma frase que eu disse também bem no início dessa guerra toda, que nada estava escrito na pedra. Quando nós estamos lidando com fenômenos ligados a vírus, principalmente não tem nada escrito em pedra. Então, aquilo que a gente diz hoje pode mudar radicalmente amanhã. E ajustes em processos podem ter de ser feitos. Agora, vamos falar de prazo para não fugir da pergunta. Não vou fugir da sua pergunta, não. Acreditamos que, e aí entram, né, as variáveis, se não surgir fato novo, se não houver uma reviravolta muito grande no processo, que nessa transição de 2020 para 2021, talvez com mais propriedade no início de 2021, nós já tenhamos alguma resposta vacinal em fase de já começarmos a utilizar. Pelo menos, Datena, eu vou dizer o seguinte, é nisso que se está trabalhando. Tanto os grupos de pesquisa, quanto a agência reguladora do Brasil, neste caso. Lembro, o Brasil tem diversas agências reguladoras. Eu estou citando a Anvisa, que é a que eu trabalho. Então, o trabalho da agência está indo ali, não estamos atrasando de maneira nenhuma a pesquisa científica. Estamos dando respostas para e passo às demandas que vêm desses setores de desenvolvimento. Temos buscado manter uma comunicação com a sociedade boa, graças a vocês, graças à imprensa brasileira. Nós temos integrantes nossos, temos o doutor Gustavo, da Gerência Geral de Medicamentos, que tem sempre se reportado à imprensa e colocado o Brasil a par do que está acontecendo, tudo com transparência, e esperamos que, seguramente, ali no início de 2021, já possamos estar vacinando. Obviamente, se algo mudar isso aí, eu vou ser o primeiro
a pedir para que a minha equipe entre em contato com você e com os demais canais de imprensa para que possamos recalibrar, se for o caso, essa expectativa. E se você me permitir também rapidamente, em função do comentário melancia que você fez, né? Pô, o cara é verde por fora, mas é vermelho por dentro. Mas é verdade. Deixa eu te dizer. O Bolsonaro, quando ele ouve falar alguma coisa que seja fora da cartilha dos militares, ele já começa a ficar com as antenas. Aliás, todo militar é assim, né? Esse cara aí tá parecendo que ele que é melancia, mas não é não. Olha lá, tá falando da Rússia pra caramba e tal. Eu fiquei preocupadíssimo aqui, mas é claro que o senhor não estaria nesse cargo, que é um cargo de confiança, se não tivesse uma história muito bem definida. Foi apenas uma brincadeira que eu fiz aqui, mas o nosso presidente está aqui em São Paulo e costuma ouvir a Rádio Bandeirantes aqui. Eu achei de bom caso. Sabe por quê? É que as pessoas não têm noção do que sejam os militares, né? A maioria gritante dos militares, e principalmente de uma patente mais alta, tem uma formação cultural impressionante. Com quem eu tive contato de patentes mais altas e tal, eu fiquei impressionado com a cultura de determinados oficiais, mesmo. Né? E aí, como a gente estava falando da Rússia, é claro que o senhor falou sobre a história da Rússia. Se a gente estivesse falando da história dos Estados Unidos, o senhor citaria a história americana e daí por diante. Aliás, ambas são muito ricas, só que a Rússia é muito mais, porque é mais antiga do que a história americana, que é uma história mais recente. É esse detalhe. Mas o senhor não precisa ficar preocupado com isso não, porque o Bolsonaro lhe conhece bem. Pode ter certeza absoluta. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não, realmente não fico preocupado, até porque eu não tenho motivo nenhum para esconder a minha forma de pensar e trago também uma palavra de buscarmos a história relativamente recente. Brasil e Rússia, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, lutaram do mesmo lado. Depois que foi rompido o pacto com a Alemanha, a Rússia foi de uma importância muito grande durante os eventos, e aí não me refiro à Alemanha, me refiro ao nazismo, na luta contra o nazismo. Então, combatemos do mesmo lado. É um parceiro econômico bastante importante para o Brasil, fazemos parte do BRICS, fazemos parte de um grupo que trabalha junto, nós temos uma série de produtos, inclusive na esfera militar, de origem russa, usados nas Forças Armadas brasileiras. Então, temos, sim, relações muito fortes com o país, com a Rússia. E na parte científica da Atena, como médico, não é, que também sou cirurgião vascular, nós temos o profissional de ciência, ele tem que buscar uma isenção, não é? Ele não pode ter uma ideia pré-concebida. Isso aqui não é bom, isso aqui é bom. Não, nós temos que comprovar. E essa comprovação ela só se dá de maneira sólida se a sua mente estiver isenta para poder analisar com total segurança, porque lá na ponta tem a vida do cidadão, que é o nosso patrão. Nós estamos aqui trabalhando para o cidadão, para ele. É a pergunta para encerrar do cidadão. É a pergunta para encerrar da vida do cidadão. A gente está falando de uma vacina que vai prever e evitar futuras pandemias, né? Mas a gente não pode esquecer, ontem nós tivemos casos aqui, quase que recorde de casos aqui em São Paulo, e só o estado de São Paulo apresentou mais mortos que os Estados Unidos inteiro, que representa o epicentro da doença, né? Então, a gente tem que estar preocupado com as pessoas já contaminadas e que precisam da cura, né? E é claro que a Anvisa analisa vários protocolos de vários remédios, não só a tal de hidroxicloroquina com azitromicina, que já virou até samba, todo mundo só fala disso. Mas é claro que outros medicamentos devem estar sendo protocolados pela Anvisa e se há no mundo, pela importância da agência reguladora que o senhor presidencia, né? Se há informação no mundo de que alguma coisa está dando certo, além da azitromicina com a hidroxicloroquina, que eu sinceramente já não aguento ouvir falar mais.
Talvez ouça, se Deus quiser, se um dia precisar, tomara que não precise, mas talvez ouça falar. Falam muito do Remdesivir e daí por diante e tal, mas há algum outro remédio que a Anvisa está protocolando ou coisa parecida? Porque aí já é a chance para quem está internado e precisando do remédio, do tratamento e não a prevenção, que é a vacina, que é super importante agora. Mas algum remédio que se aproxima, que uso com outro, é o que eu disse, né? Foram chegando a remédios. Não tem uma vacina até hoje contra a AIDS, mas a AIDS é uma doença controlada pelo coquetel que tem. Em relação a remédios, nós podemos dizer o quê? Datena, o que ocorre é o seguinte, você citou aí uma série de medicações, que são as medicações que estão realmente noticiadas pela imprensa e não há como negar que não estejam sendo usadas em protocolos numa modalidade de utilização chamada, na língua inglesa, né, o off-label, né, o fora da bula. A prática off-label, a prática fora da bula, e agora não é o regulador que está falando, é o médico, ela é uma prática muito antiga na medicina. Se nós entendermos, e acredito nisso piamente, de que a história da medicina se confunde com a história da humanidade, ou seja, há milhares e milhares de anos, o homem procura, através de uma planta, através de um animal, através de uma determinada água, de uma temperatura mais quente ou mais fria, obter alívio para algum mal que ele sente. Isso certamente já havia na pré-história, e depois que nós começamos a registrar com a escrita, ficou patente na história. O advento da bula, o advento de uma indicação estabelecida previamente é extremamente recente. Portanto, o uso off-label é um uso antigo na prática médica. Recentemente, até, a Associação Médica Brasileira se manifestou através de nota nesse sentido, de maneira consoante ao que estamos dizendo agora. No campo da análise regulatória de produtos que a Anvisa faz, você citou a questão do Remdesivir. O Remdesivir, ele encontra-se numa categoria de medicamentos que ainda não comprovou a sua eficácia em relação à Covid-19. Eu poderia dizer que ele faz parte do rol de medicações em que espera-se que tenha uma atuação, em que possa inibir, por exemplo, replicação viral ou ações agressivas do vírus, mas comprovação de eficácia ligada ao novo coronavírus, em relação ao Remdesivir, por exemplo, não há. Estudos estão em andamento. Existem mais de 30 estudos em andamento com outras substâncias, mas eu não poderia te dizer, olha, essa aqui está mais aquecida, essa aqui está mais próxima. Por enquanto, não. Existem medicações que, comprovadamente, no laboratório, inibem a replicação viral, ou seja, esse vírus não reproduz. Mas isso é suficiente? Em termos acadêmicos, não é suficiente. É necessário a comprovação através de estudo clínico. Isso leva tempo. Então, o que a comunidade médica tem feito? Nós temos visto isso noticiado. Alguns profissionais, se você me perguntar, mas é a maioria? É a minoria? Não sei, não é uma atribuição da agência quantificar isso. Então, não vou entrar nessa seara, acredito que existam outros órgãos mais apropriados para a elucidação dessa questão. Mas existem profissionais que, no uso fora da bula, têm feito prescrições e têm obtido resultados. Esperamos, certamente, que esses grupos consigam apresentar resultados sólidos a tempo ainda de ajudar pessoas, em que pese, é lógico, já estarem realizando prescrições fora de bula. Olha, o senhor tem conversado com o presidente Bolsonaro ou não? Olha, meus despachos com o presidente são despachos muito focados em relação a temas eventuais que possam estar surgindo no interesse regulatório, e posso dizer que a última vez já tem, pessoalmente pelo menos, tem aí uns 20 dias, talvez. Estive com ele, mas muito rapidamente agora, numa cerimônia da medida provisória a respeito de custeio, né, da própria vacina. Foi noticiado recentemente.
Eu trocava mensagens com o presidente frequentemente, depois parei de trocar, até por uma questão de conveniência dele e minha, né? Nós achamos que foi bom dar um tempo aí nessa troca de mensagens, porque a gente trocava mensagens por questão de notícia. Eu estava buscando notícia e ele respondendo às notícias. Mas eu não tenho conversado com ele. É bom o senhor dar uma ligada para ele e dizer que o nosso próximo entrevistado é o Nikita Alentev, que, por sinal, trabalha na agência Sputnik, da Rússia. Como esse programa está falando muito da Rússia, avisa o Bolsonaro que é só de interesse da ciência e que, sob o aspecto da bandeira da ciência, que venha a cura de onde vier, para o mundo vai ser uma baita de uma boa, como o senhor já disse. Não é um programa polarizado, porque senão nós dois estaremos execrados. O senhor da Anvisa e eu completamente aqui da rádio, porque só faltou tocar o hino da Rússia aqui. Um abraço grande, um prazer falar com o senhor, uma conversa extremamente agradável e obviamente que de interesse popular, porque está todo mundo esperando essa vacina pintar, seja ela de onde quer que for. Mesmo até que de Marte, já que descobriram ou estão tentando descobrir indícios de uma civilização antiga. Vai que algum desses marcianos que já partiram deixaram lá a fórmula da vacina. De onde vier, a vacina ela é bem-vinda. Esse é o grande detalhe, né? Essa é uma vacina que pertence à humanidade e assim deveria ser protocolada. Um abraço grande, um ótimo dia, um prazer enorme conversar com o senhor. Muito obrigado, Datena, o prazer foi nosso. Muito obrigado pela chance, pela oportunidade que você deu à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Me perdoem pelos momentos aqui de relaxamento, de riso. Nós não temos muitos motivos para rir nem para sorrir. Meu respeito a todas as famílias. A gente não tem. Motivos a gente não tem. A gente chora todo dia. Mortos, pessoas que são infelizmente contaminadas. Todo dia a gente chora. Os mortos e os contaminados. Claro que a gente chora, não é? Mas nós não podemos perder a esperança, porque a esperança... O riso, durante muito tempo, foi combatido por várias religiões que diziam que era a alma do diabo que estava se manifestando. Nós não podemos deixar de perder a esperança, e esperança passa muito por um sorriso. É muito melhor você sorrir, mesmo que em época de lágrimas. Eu acho que isso é importante a gente lembrar. De vez em quando, a gente tem que descontrair um pouquinho, porque senão não dá para viver sem esperança e com um sorriso de que vai haver um novo amanhecer aí. Tá bom? Foi um prazer falar com o senhor. Verdade, Datena, muito obrigado. E só para contrapor aqui, por último, que você citou aí de tocarmos o hino russo, nenhum problema com o hino russo, mas eu vou me socorrer aqui do presidente norte-americano John Fitzgerald Kennedy, que na época justamente dessa grande corrida espacial, lá nos anos 50, 60, ele dizia que não havia indícios de vida em nenhum outro lugar no universo. Todos nós vivemos neste planeta e todos nós somos mortais. Então, venha de onde vier, vamos analisar com isenção e fazer tudo para colocar à disposição do cidadão, seja brasileiro, seja de que país for. Muito obrigado mais uma vez a você e a Bandeirantes. Estamos à disposição. Forte abraço. Abraço grande, ótimo dia e saúde acima de tudo. Fique com Deus.